O seu casamento está quase chegando ao fim? Você é infeliz no seu relacionamento? Saiba o que nós fizemos para a gente chegar onde nós chegamos, porque sim, nós temos um casamento feliz e o Felizes para Sempre existe e nós vamos te provar isso hoje. Fique com a gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Casa, Cama e Companheirismo. Eu sou a Fernanda. E eu sou o Daniel. E hoje nós vamos trazer para vocês a nossa experiência de toda a construção do nosso relacionamento, do início até hoje. E aí, amor, você lembra como foi o nosso começo? Foi duro, hein? Não foi nada fácil, né? Foi complicado. Além da gente ter casado muito cedo, na época eu tinha 19 anos. E eu tinha 25. Você praticamente não tem tanta maturidade, porque é devido à idade mesmo. Está num casamento, um filho, porque nós tínhamos nosso primeiro filho, eu tive nosso primeiro filho com 19 anos. É um grande desafio. A vida não tem um manual para você seguir e simplesmente com um passe de mágica as coisas dão certo desde o princípio. Isso requer construção, paciência e tempo. Hoje nós podemos dizer que o nosso casamento, eu só não vou falar que é perfeito porque a perfeição não existe, mas é um casamento equilibrado. E o que é um casamento equilibrado? Ele se baseia em identificar rápido os problemas e resolver, simples assim. E um casamento equilibrado, ele também envolve entrosamento e metas em comum. Então você tem que entender que você pode até não ter um casamento perfeito, mas você tem que saber identificar aquilo que não tá legal, porque esse é o primeiro passo para que vocês possam conseguir se resolver. Bom, como é que era o nosso casamento antes? A gente não falava a mesma língua, discordávamos em praticamente tudo, nós não aceitávamos bem como o jeito de ser um de outro, você não aceitava bem o meu jeito de ser, eu não aceitava bem o seu jeito de ser. Nós não tínhamos muita empatia um com o outro, com os sentimentos, com as dores uns dos outros. E após o casamento, a Fernanda mudou bastante e eu não entendia por quê. Mas na verdade ela teve uma depressão pós-parto e foi difícil de ser identificado por nós. Isso gerou um estresse muito grande após o nascimento do nosso primeiro filho. Foi difícil de diagnosticar, difícil de identificar, consequentemente difícil de dar um tratamento, uma sequência. Exato, e as pessoas costumam dizer que o cônjuge ele muda depois do casamento. Eu não acredito nisso, eu acho que nós somos o que somos. O que acontece é que existem alguns gatilhos mentais que eles aparecem depois de algumas situações de grande estresse. Por exemplo, no meu caso, eu tive o meu filho, eu era muito nova, casei muito cedo, era tudo muito novo, muita coisa acontecendo. Então eu não consegui lidar com aquilo. E eu não consegui identificar que era uma depressão pós-parto. Fiquei sabendo disso depois. E fora que, em toda a situação num casamento, são duas pessoas que tiveram experiências e base familiar diferentes antes de se conhecer. E aí, você tem que alinhar isso para que o casal comece a se dar bem, comece a se entrosar. Então, isso de fato é uma construção. Então, o começo geralmente é muito difícil. A não ser para pessoas que de repente já namoram há muitos anos, já têm um entrosamento, já se conhecem o suficiente para que quando se casam não seja tão desafiador. Mas não foi o nosso caso. Então, nós fizemos algumas coisas ao longo dos anos para que nos ajudasse nessa construção que a gente vem falando para vocês aqui hoje. Então, passado esse primeiro começo muito difícil, chegou um determinado ponto que a gente percebeu que o casamento não estava legal. Então, o que nós fizemos de primeiro? Ou a gente se acertava ou a gente separava. Exatamente. Chegou nesse ponto, chegamos a ter essa conversa. Sim. Do jeito que estava não estava bom, ninguém estava feliz, do jeito que estava não valia a pena. E o mais interessante é que a gente sabia que a gente se amava. A gente se amava, a gente tinha uma paixão, mas a convivência não estava legal. Então, pessoal, para você que está vivendo essa situação, inclusive esse vídeo vai ter duas partes, para ele não ficar muito gigante, tá? Então, esse primeiro vídeo a gente vai falar para vocês como era o nosso casamento antes da nossa mudança. Então, o primeiro ponto aqui é identificar que não estava legal. É isso que você deve fazer. Identificou? Não tá legal? Não tá feliz? O segundo ponto é
sentar e ter uma conversa aberta, clara, os dois juntos. Nessa conversa você explica o que você não tá gostando, o que não tá bom, qual é o seu sentimento sobre aquilo. Sim, ambos têm que falar e ambos têm que escutar. E logo na sequência dessa dica que a gente está passando para vocês da comunicação aberta, vem a empatia. Porque não basta só você conversar, você tem que ter a empatia de entender e se colocar no lugar do outro, de respeitar o sentimento do outro, de respeitar a opinião do outro, porque ele tá passando para você a situação na visão dele, não é com a sua visão. Às vezes você não concorda, mas você tem que entender que esse é o sentimento do seu parceiro. Sim. É aí que tá a grande diferença. Os casais discutem, brigam, eu não concordo com você não concorda comigo, mas entenda, isso tá fazendo ela feliz. Você pode não concordar, você pode achar que não é nada, mas faz. Ou ela pode estar fazendo uma coisa pra mim, tá me deixando infeliz, tô ficando insatisfeito. Mesmo ela não concordando, isso tá me deixando insatisfeito. Então quando você começa a entender, tá bom, eu vou parar de fazer isso aqui, ou vou parar de tomar essa atitude porque isso tá deixando ela infeliz. Isso é você ter a empatia com o seu parceiro. Exatamente, é você estar disposto a olhar as perspectivas, o olhar do seu parceiro. Senão não tem conversa, não vai ter nenhum tipo de acordo entre vocês. Deixa aí pra gente nos nossos comentários se você tem algum problema de comunicação com seu marido, que pé que tá a sua relação. Se você tá super satisfeita, tá mais ou menos, tá tudo bem, ou tá meio estranho, ou está muito ruim. Pra gente saber e esticar mais o assunto e ver qual é o ponto dos nossos próximos vídeos que a gente pode tratar para ajudar você a melhorar o nível do seu relacionamento. Bom, pessoal, acho que depois disso, da empatia, vocês definirem metas e valores em comum. O que isso significa? Vocês tiveram a conversa, cada um desabafou o seu ponto de vista, colocou para fora tudo que incomoda. Ok, vocês entenderam, conversaram, a partir daí, o que é? Estabelecer novas metas, discutir novos propósitos. Por exemplo, no meu caso, quando nós estávamos numa situação desafiadora, eu não tinha muito controle emocional, eu explodia muito rápido, até porque eu cuidava muito das crianças, tinha falta de sono, tinha todo um estresse, então eu explodia muito rápido. Então a minha proposta para ele foi tentar não explodir. Se eu percebesse que eu ia sair fora de mim, a gente parava por ali, eu ia respirar, ia tomar uma água e depois a gente voltava para conversar. Ele propôs para mim também algumas melhorias, no sentido de tinha alguns comportamentos nele que me incomodavam, porque eu era uma pessoa muito ciumenta. Então, ele passou a refletir sobre aquilo e passou a melhorar. Eu achava que era frescura, mas era o sentimento dela. Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que ela tinha esse sentimento, eu concordando ou não, se eu mudasse algumas atitudes, ela ia se sentir mais segura e ia mudar o comportamento, e deu super certo. A partir do momento que eu mudei o meu comportamento, ela começou a se sentir mais segura como mulher, como esposa, mais segura com relação à minha fidelidade, a relação começou a melhorar bem. Porque eu tinha um problema de autoestima muito grande. E aí quando ele identificou que isso não é uma frescura, que isso realmente era um problema de fato, porque se eu tenho um problema de autoestima, eu ficava muito rabugenta, ficava muito pra baixo, e aí eu acabava brigando com ele, descontando com ele, uma coisa que estava dentro de mim, que eu tinha que curar dentro de mim. Então a partir do momento que eu falei isso pra ele, né, que eu deixei claro pra ele, e ele parou, entendeu, falou, tá, isso é um problema, eu vou ajudar ela, o que eu preciso fazer pra te deixar mais segura? Ele começou a me elogiar mais, ele começou a falar coisas bonitas, a ser mais carinhoso, a parar com algumas brincadeiras, às vezes com algumas amigas, que ele não fazia propositalmente. Já não era mais condizente com a realidade de um homem casado. Exato, porque o homem casado, ele tem que mudar de comportamento, como a mulher também. A gente tem que mudar de comportamento, não dá pra gente ficar agindo como um menino o tempo todo. Não é deixar de ser você, mas Exato. Algumas coisas não cabem mais. Não cabem mais. Então isso foi muito importante para que a partir dali a gente começasse a ver já alguns resultados e tá alinhado. Porque se vocês se alinhem nos valores de vocês, é fundamental para garantir que vocês estejam na mesma página,
nas mesmas questões importantes da vida de vocês. E aí, a partir dali, começa-se um entendimento entre o casal. E uma outra coisa que a gente fez foi buscar ajuda na nossa religião e em alguns momentos terapia. Não importa qual a sua religião, que religião que você tem, naquilo que você acredita. Sempre vai ter um departamento ou alguém responsável que vai te dar um apoio, que vai te trazer tranquilidade, que vai te trazer uma palavra, que vai te ajudar a refletir e fazer propriamente uma autoanálise de você mesmo. A grande ajuda que nós tivemos quando nós buscamos a nossa religião e em alguns momentos a terapia foi para a gente avaliar nós mesmos. Porque se cada pessoa se propõe a fazer uma autoavaliação, você vai melhorar aquilo. Na maioria das vezes, a gente tem que reconhecer os nossos problemas. Se cada um dos casais reconhecer os seus problemas, vai melhorar bastante. E às vezes é importante você buscar ajuda. Claro que todo problema, a base está em você mesmo. Não importa qualquer ajuda que você for buscar. Se você não estiver aberto para aquilo, não vai funcionar. Então, para que haja uma mudança drástica para melhor na sua vida, o primeiro é você estar aberto para isso. O segundo é você se alinhar com o seu parceiro. E o terceiro é suporte. Suporte espiritual, suporte psicológico. Por quê? Porque às vezes vai ter situações que vai acontecer e você não vai saber muito lidar com aquilo. Tem uma terceira parte imparcial que não é família e nem amigos em comum. É importante que seja imparcial, porque aquela pessoa que você vai buscar para o suporte, ela tá lá para aquilo. Ela está preparada, ela foi preparada para dar aquele tipo de suporte. É fundamental para que guie o casal no objetivo. Por que a gente fala muito da ajuda religiosa? Porque às vezes as pessoas não têm condição de pagar terapia. E a gente sabe que em algumas determinadas religiões tem o departamento, como o Daniel acabou de falar, específico para suporte. Suporte de casal, suporte emocional, suporte psicológico. Então, o que a gente está querendo passar para vocês aqui é: busque ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo. É muito importante vocês terem um suporte imparcial nesse processo. Se você gostou até agora, curte a gente, segue. Nós vamos parando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Segue a gente para que você veja a continuação da nossa história e a gente vai falar como a nossa vida mudou no próximo vídeo. Isso. Vai lá para assistir que vai estar bem legal. Tá joinha. Tá bom? E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.